Gurizada, negócio é o seguinte, tem informação importante sobre Campeonato Brasileiro e Campeonato Gaúcho e tem uma fake news aí para desmanchar também. Antes eu quero te convidar para te inscrever no canal, para dar o teu like, para debater, para conversar sobre futebol aqui conosco. É claro, eu tenho feito este apelo para que você se previna, se cuide, fique atento, fique esperto, proteja os idosos que são mais vulneráveis ao coronavírus e encare esta pandemia não com histeria, mas sim com responsabilidade, com seriedade e com serenidade. Esta é a melhor forma para que todos nós consigamos ultrapassar pelo coronavírus sem sequelas e com saúde. E busque a informação adequada, tá certo? Olha só, teve uma reunião essa semana entre federações e o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, na sede da CBF. E a presidente da Federação Paraibana de Futebol, senhora Michele Ramalho, quando retornou para o seu estado, ela deu algumas declarações que causaram um frisson no meio esportivo. Quando ela chegou lá, a gente sabe que o futebol da Paraíba não é um futebol de Série A do Campeonato Brasileiro. Quando ela chegou lá, ela disse à imprensa local o seguinte, é claro que isso em segundos virou manchete nacional. Ela disse que o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, teria dito nesta reunião o seguinte: a prioridade da CBF, assim que o futebol retomar, será a conclusão dos campeonatos estaduais. E que a CBF, inclusive, está disposta a reduzir as datas do Campeonato Brasileiro. Não foi nada disso. Não foi isso, e eu colhi depoimentos de quem estava, inclusive, nessa reunião. E a manchete é a seguinte: o presidente Caboclo falou assim: seria bom se a gente conseguisse concluir os campeonatos estaduais. Seria interessante. E ele está disposto a fazer uma alteração no Campeonato Brasileiro neste momento, que não é de fórmula, de regulamento. O campeonato hoje ele é disputado em turno-retorno, 20 equipes, portanto 38 datas, sistema todos contra todos, jogos de ida e jogos de volta. E a imprensa especula uma possibilidade, que ainda existe, mas isso sequer foi aventado, se fazer um campeonato de apenas um turno, 19 datas, se classificam os 8, os 4 últimos serão rebaixados, se classificam 8, e aí se faz mata-mata em fases de quartas, semi e decisão do título. Portanto, mais 6 datas, no total de 25. Cairia de 38 datas para 25, 13 datas a menos. Mas não foi isso que o presidente Caboclo falou. O que o presidente falou para as federações é que ele está disposto, por exemplo, o campeonato quando ele começa, ele sempre tem um fôlego maior nas rodadas. Ele sempre é disputado domingo e domingo, ou sábado e domingo, sempre em jogos aos finais de semana, liberando os meios de semana para a Copa do Brasil e Libertadores da América. Ele poderia, claro que em acordo com a Conmebol e conforme as datas das competições sul-americanas e da própria Copa do Brasil, reduzir o intervalo, jogando muito mais domingo, quarta e domingo do que domingo e domingo. Ou seja, apertando mais o calendário. Isso vai impactar nos jogadores, os sindicatos, os atletas regionais e o nacional, eles vão acabar se manifestando, mas ele faria isso. Mas ele apenas cogitou esta possibilidade. O que ele falou sobre os regionais, que a presidente da Federação Paraibana, Michele Ramalho, levou como presidente Caboclo disse que a prioridade são os campeonatos regionais. Não é isso. Ele falou, seria bom se a gente conseguisse terminar. Bem, e o que eu fiz como repórter e como jornalista? Liguei para o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, e perguntei para ele o que ele está sentindo do Campeonato Gaúcho. E aí há informações bem relevantes e bem importantes. O primeiro que eu percebi do presidente Oxman aqui, da nossa Federação Gaúcha de Futebol, ele não está com uma perspectiva muito otimista para a conclusão do Campeonato Gaúcho. Faltam 7 datas. 3 do retorno, mais 3 rodadas do retorno, semifinal e final em jogo único deste retorno, e a decisão do Campeonato Gaúcho em mais 2 datas, desde que o Caxias não seja o campeão do retorno. Então o Gauchão precisará de no mínimo 5 datas, se o Caxias ganhar o retorno são só 5, ou 7 se um outro clube como o Grêmio Internacional vencerem o retorno para se confrontar com o Caxias em 2 rodadas. Portanto, mais 7 rodadas. Todos nós sabemos que o coronavírus não chegou no seu ápice no Brasil e muito menos no Rio Grande do Sul. Inclusive no Rio Grande do Sul esse processo poderá ser um pouquinho retardado, porque o frio aqui chega depois, e o frio aqui é mais intenso, né? E o vírus ele costuma ter mais velocidade de contágio no frio.
Então não se sabe até quando. E por isso também que o presidente Rogério Caboclo não fez qualquer menção ainda de mudança de regulamento. Isso aí chegou distorcido através da presidente da Federação Paraibana. Mas o presidente Luciano Oxman, da FGF, a Federação Gaúcha de Futebol, não está nada otimista com relação à conclusão do Campeonato Gaúcho. São tantas informações que a gente conversou, que a gente trocou, que eu até anotei aqui. Ele está preocupado, inclusive, porque alguns clubes poderão passar por um desmanche. Os clubes do interior não têm receita de associados, como tem a dupla Granal, e tem mais poder a dupla Granal. A verba de televisão de Campeonato Brasileiro é infinitamente superior que a do Campeonato Gaúcho. Então, os clubes, a gente sabe a penúria pela qual passam os clubes do interior do Rio Grande do Sul. O presidente está considerando que alguns clubes vão perder jogadores. Portanto, a gente pode ter um novo Campeonato Gaúcho, se ele for retomado, com clubes com grupos de jogadores completamente diferentes, e ele acha muito difícil, não é tão simples assim. Ele nem colocou a opinião dele se ele quer isso ou não. Eu apenas perguntei se há uma possibilidade de que, não havendo a conclusão do Campeonato Gaúcho, que o Caxias, eu defendo isso, seja promulgado, anunciado num decreto, decretado campeão gaúcho. Não é tão simples assim. E para isso ele depende um pouco da CBF, porque não basta colocar o Caxias como campeão regional. Me lembrou o presidente Luciano Oxman, tem vagas para a Copa do Brasil em disputa. Qual é o critério que ele vai estabelecer? Tem vagas para a Série D em disputa. Então, são dois aspectos interessantes e que ele depende da CBF. Ele teria que aguardar um posicionamento da Confederação para definir se seria a promulgação do Caxias, que ganhou o primeiro turno como campeão, ou se seria um outro critério e simplesmente o campeonato não realizado. Meu sentimento da conversa com o presidente Luciano Oxman: o Caxias não será promulgado campeão gaúcho. Não é isso que vai acontecer. O Caxias será promulgado como campeão do primeiro turno. Asterisco: campeonato inconcluso. O campeonato não terminou. Este é o meu sentimento neste momento que estamos vivendo de coronavírus e de apenas suspensão das competições. É a minha leitura do que eu conversei com o Luciano Oxman. Outra informação importante do dirigente, de quem preside a Federação Gaúcha de Futebol. O presidente está muito preocupado com a questão do rebaixamento. 2 equipes cairiam e ele está muito preocupado porque ele acha injusto que o campeonato, se o campeonato tiver sequência, com os clubes passando por um processo, se não de desmanche, que é uma palavra forte, mas da perda de jogadores e de valores significativos, de que ainda assim 2 equipes sejam rebaixadas. E o presidente disse mais, que ele já trabalha com a possibilidade de, no ano que vem, o Campeonato Gaúcho ser realizado com 14 equipes. E eu ponderei a ele que o calendário do ano que vem será ainda mais apertado. Se a Conmebol fizer a bobagem de realizar essa Copa América, se fizer esta bobagem de realizar a Copa América, simplesmente cancela a competição, estamos até aqui de Copa América, e se as eliminatórias não forem realizadas as suas 9 rodadas previstas para esse ano, o que é bem provável que aconteça. Ou seja, teremos mais datas FIFA no ano que vem. Não acontecem os 9 jogos de eliminatórias agora, o primeiro seria dia 27 de março, portanto, algumas rodadas ficam para o ano que vem, calendário FIFA, data FIFA, tem que parar todas as competições nacionais e, claro, regionais. Então o calendário do ano que vem será apertado, mas ele já estuda a possibilidade de não haver rebaixamento para esse ano, e o meu sentimento é que o presidente quer isso, não haver rebaixamento para esse ano, não cai ninguém, sobem 2 equipes, divisão de acesso se transcorre da metade do final deste primeiro semestre até o final do ano, assim que os jogos forem liberados, sobem 2 equipes e teríamos um gauchão 2021 com 14 clubes, mas, e esta é uma informação também importante, para que ele consiga dar esse canetaço, não é com a aprovação da CBF, e sim do Ministério do Esporte. Quem regula isso, segundo ele, segundo o presidente Luciano Oxman, é o Ministério do Esporte. Mas ele acha que é possível que ele alcance essa liberação com a concordância, afinal estamos todos nós vivendo um ano completamente diferenciado, completamente atípico e sob uma pandemia mundial. Então a tendência é que o Campeonato Gaúcho de 2020 não tenha rebaixados, o de 21 seja realizado com 14 equipes, e há uma dificuldade enorme para que, no caso do Campeonato Gaúcho não ser concluído, o Caxias seja promulgado campeão. Não seria uma tendência, segundo me disse o presidente
Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço.